Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém, queridos? Uma boa noite de salvação a todos. Peço perdão, vim direto do trabalho, irmãos. Entrei ontem 10 horas da noite, saí 8 horas da manhã de Tatuapé e vim correndo. Ô glória! Abra por gentileza a vossa Bíblia, livro do Gênesis. Livro dos Gênesis, capítulo de número 22, por favor. Glória a Deus, sou grato a Deus por esta oportunidade. Obrigado, querido. Sou grato a Deus por esta riquíssima oportunidade. Minha esposa queria vir, e eu disse, se eu for te buscar, amor, não dá tempo eu chegar na igreja. Né? Gênesis capítulo de número 22, verso de número 2, nos diz assim o texto: e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Se assente, por gentileza. Deus, a ti honra e glória sempre. Peço a ti, ó Deus, nos dê entendimento e sabedoria pela tua palavra. E enquanto o Senhor nos ensina, abençoa as nossas vidas, nossa casa e família para a tua glória. Amém e amém. Esse texto vai falar, irmãos, acerca do sacrifício mais difícil de ser entregue pelo homem. Porque só existe um sacrifício pedido além desse, que é o mais difícil de todos, mas o mais importante, que foi o sacrifício de Jesus Cristo. Tirando o sacrifício de Jesus, este é o sacrifício mais difícil de entregar a Deus. É bem verdade que algumas vezes, algumas coisas, nós queremos reter para nós. Nós queremos segurar para nós, ao invés de entregar ao Senhor. Diga para uma esposa que está com o esposo enfermo já à beira da morte, Deus dizendo para ela, eu vou levar, e ela vai falar para o Senhor, leva não. Diga para uma mãe com seu filho lutando pela vida, e Deus querendo levar uma criança, e com certeza a mãe vai chorar aos pés do Senhor, dizendo, não, meu pequeno, minha pequena, não. Então existem coisas que nós não queremos entregar. Abraão, ele tem uma dificuldade. A maior dificuldade de Abraão não é crer. Tanto que Abraão é chamado pai da fé, porque creu sem ver. Deus apareceu um determinado dia e disse a ele, sai da tua casa, da tua parentela, do meio dos teus familiares, vai para a terra que eu te mostrarei. A Bíblia diz que ele sai da terra, ele sai do meio do convívio dos parentes, mas a dificuldade da despedida é tanta que ele leva o sobrinho Ló com ele. Deus disse, sai do meio da parentela. Ele leva o sobrinho, porque tem coisas que nós não queremos abrir mão. A Bíblia diz que no meio do caminho vai dar problema. Os dois grupos enriqueceram, tanto o grupo de Abraão, como o grupo de pastores de Ló. E entre eles, os pastores começam a discutir pelo espaço de terra, que não dá para alimentar o gado, e eles vão se desentender. E então a Bíblia vai dizer que Abraão, que é possuidor da promessa, ele olha para Ló e diz, faz o seguinte, se tu fores para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ló, que não é bobo, irmão, olhou para um lado, olhou para o outro, falou, aquele lado está verde, do outro lado só tem terra seca. Escolheu as campinas do Jordão. E Ló, descendo para lá, acampou e habitou ali, próximo a Sodoma e Gomorra. E para Abraão, que sobrou terra seca e deserto.
Mas até no deserto Deus abençoou e prosperou ele, porque a promessa tinha sido feita. A Bíblia vai dizer que Deus aparece a Abraão com 75 anos de idade e diz: eu vou te dar um filho. Só para nós entendermos a dificuldade de entregar esse sacrifício. Ele olha para Deus e fala: Senhor, amém, eu acredito, eu creio. Mesmo sendo um homem velho, para o Senhor não há nada impossível. E ele começa a pensar: próximo ano eu vou ser papai. E não é assim que acontece. A Bíblia vai dizer que Deus dá a ele um filho. E este filho vai ter o nome de Ismael, mas não é filho de Sara, é filho de Agar. E a Bíblia diz que quando nasce Isaque, filho de Sara, Ismael começa a zombar da criança. No dia do aniversário do menino: faça uma festa para o teu filho, para a tua filha, e depois fique só olhando. E se a senhora ou o senhor perceber uma criança zombando do teu filho, que é o aniversariante, eu tenho certeza que o senhor e a senhora não vai gostar nadinha. Sabe aquele ditado: mexa com tudo, mas não mexa com os meus? Não é assim? A gente que trabalha com pessoas, que convive com pessoas, nós vemos pessoas simples, às vezes mulheres franzinas, né? Magrinhas, fitness, né? É a palavra hoje da moda. Mas que quando mexe com os filhos, querido, parece que ela cresce. Parece aqueles pão, né? Que as mães faziam antigamente, que depois que sovava e colocava para descansar a massa cresce. É verdade. Então, Sara não gostou, chama Abraão e diz assim: manda embora essa mulher com seu filho. Imagina para Abraão, é pai olhando para o filho Ismael e relutando para mandar o filho embora. Tanto que Deus tem que descer na tenda de Abraão de noite e chamar Abraão e dizer para ele: dá ouvido à voz da tua mulher. Olha que texto lindo, irmãos. Deus falando para o homem Abraão: tua mulher está com razão. Porque às vezes a gente fica cheio de razão, né? A esposa está falando, a companheira está falando: não, vai ser do meu jeito. Abraão, eu creio que ele estava relutante, dizendo: não, vai ser do meu jeito. Aí Deus desce lá e fala assim: dá ouvido à tua mulher. Se ela mandou, obedece. Pela manhã ele levanta, pega o seu filho Ismael, entrega no colo da mãe, pega um odre de água, pão, dá para Agar e fala: vai embora. E Agar sai com a criança errante pelo caminho do deserto. Imagina para ele na porta olhando e vendo a criança indo embora. É um pai despedindo seu filho. 25 anos levou para Deus cumprir a promessa. Entre Deus falar: eu vou te dar um filho, e nascer Isaque. O menino cresce e o pai vai dando tudo. Filho único, perdeu o contato com o Ismael, vai dando tudo. Sabe aquelas crianças que tem tudo do papai e da mamãe? Não precisa nem fazer esforço porque é filho único. E aí a mamãe trabalha só para a criança. O papai trabalha que tem o prazer de ver a criança bem vestida, bem alimentada, com um brinquedo do jeito que agrada. Abraão vai dando tudo. Alegre, a família está bem, está funcionando, está perfeito lá. Aí Deus desce lá quando o rapaz agora tem por volta de 14 anos de idade. Deus desce na casa de Abraão, no texto que nós lemos, e diz para Abraão: Abraão, ele diz: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor diz a ele assim: pega o teu único filho. Perceba que ele já não tem mais contato com Ismael. Pega o teu único filho e oferece ele para mim em holocausto, em Moriá, em uma das montanhas que eu lhe mostrarei. Deus não se agrada de sacrifício humano, mas Deus quer testar a fé de Abraão. Então Deus quer ver aonde está o coração de Abraão.
Porque às vezes nós cantamos que o nosso coração é do Senhor. E aí quando o Senhor toca em alguma coisa, a gente pula e grita porque o nosso coração estava naquilo. Não no que Deus está provando que é para nós. Eu tenho um respeito muito grande por quem louva. Eu admiro. Mas eu tenho medo de cantar, irmãos. Porque nós somos provados por aquilo que nós cantamos. Não, é verdade. Um dos hinos do nosso irmão Lázaro é que ele vai subir, vai subir, vai subir. Deus falou, então eu quero ver se vai subir mesmo. Um dos louvores da nossa irmã Anastácio, Fabiana Anastácio, quando chegar no céu te adorarei. O Senhor disse, então vou ver se você vai adorar mesmo. Vou te levar antes do tempo. Nós precisamos entender qual é a proposta que está sendo falada. Porque a palavra é para homens, a palavra é para seres humanos, a pregação é para nós. Mas o louvor é para Deus. E quando eu louvo, Deus recebe e diz, eu quero ver se é isso que está no teu coração. Esse é o pior perigo que o homem às vezes vai por causa da melodia bonita. Tem um louvor que eu amo, louvor da minha conversão, palavras. Com gemidos e palavras não podem explicar. Mas já viu o coro dele? Ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo. Olha a frase. Sofrer contigo é bem melhor. Irmãos. Nós somos provados nisso. Aí depois a gente entra na prova e começa a dizer, Senhor, por que a prova, Senhor? E o Senhor está dizendo, cante de novo, indo palavras que eu gosto. Agrada os meus ouvidos. É verdade, irmão. A gente precisa primeiro entender a letra. Minha filha coloca louvores lá e fala assim, pai, dá uma olhada que louvor lindo. Eu falo com ela, coloca com letra. Coloca aí no YouTube com letra. Eu quero ler o que a letra diz. Aí ela fala, mas por que isso, pai? Eu quero saber o que é que eu vou falar para Deus. Porque acima daquilo que eu falar para ele, ele vai me dar uma resposta. E pode ser que a resposta que Deus vai me dar pelo que eu falei para ele, não vai me agradar. Às vezes nós precisamos entender, estamos vivendo coisas que nós estamos falando, Senhor, está difícil de aceitar isso aqui. E Deus está dizendo, mas a culpa é tua, tem um dedo teu aí. Tem uma decisão sua, tem uma escolha sua, tem uma palavra sua aí. E a gente não entende essas coisas. Deus desce lá, na casa de Abraão, chama Abraão e diz assim, teu único filho, pega ele, leva ele para uma das montanhas de Moriá e oferece ele em sacrifício para mim. Você acha que Abraão falou para Sara, irmão? Levante de madrugada, vá lá do lado da sua esposa e diga para ela assim, amor, não sei como é que você chama ela, amor, preta, pretinha, princesa, né? Cada um tem uma forma de dizer. Eu cresci vendo meu pai chamando minha mãe de preta. Preta. Minha mãe é pernambucana branca, irmão, dos olhos claros, preta. E meu pai que era preto. E ele falava o reverso. Mas era a forma carinhosa de chamar. Aí diga assim, Deus acabou de falar comigo para pegar o nosso filho e entregar para ele. E lá na igreja do pastor Nelson, dá para o pastor Nelson falar, Deus mandou deixar esse menino para servir a igreja. A esposa vai olhar e vai dizer, tu tá doido. Isso aí não é Deus não. Como é que é? Nosso único filho entregar para a igreja? Mas é o que Abraão faz, ele pega a criança, chama a criança, eu imagino o menino, peraí que eu vou falar com a mamãe. Não tem negócio de mamãe não. É eu e você. Vai para o quintal e a Bíblia diz que Abraão começa a cortar lenha.
Qual o problema dele cortar lenha, pastor? Porque o holocausto tem que ser queimado. Ele acabou de acordar o filho. Eu imagino que o menino está na porta ou está no quintal e ele com um machado na mão cortando lenha e olhando para o filho entendendo: eu vou queimar o meu filho porque é isso que Deus está pedindo, para mim entregar meu filho queimado no altar a Deus. Esse texto aqui é tão forte que a Bíblia diz que eles caminham 3 dias. Abraão, Isaque e 2 servos de Abraão, 4 pessoas. E aí a Bíblia vai dizer assim: e tendo caminhado, ao 3º dia avistaram de longe a montanha de Moriá. Depois desse 3º dia de caminhada, quando eles avistam a montanha, a Bíblia diz que Abraão abre a sua boca pela primeira vez em 3 dias. E vai dizer para os moços: ficai aqui. Daqui para frente eu e o moço iremos. A dor de Abraão é tão grande que faz 3 dias que ele não fala, nem com os empregados, nem com o filho. Porque o que ele sabe que o que ele está para fazer é duro, é difícil de aceitar. E a Bíblia diz que eles vão caminhando, ele pega o fecho de lenha e entrega para Isaque. Isaque abraça a lenha como se fosse a coisa mais importante da sua vida. Olha qual é a despedida do pai e do filho: um fecho de lenha na mão do rapaz. Se ele abraça, ou se ele põe debaixo do braço, ou se ele põe no ombro, eu não sei. Mas eu costumo lembrar que quando eu era menino, eu via o meu pai, ele pegava alguma coisa pesada, ele colocava no ombro ou na cabeça, e ele andava a distância sem mudar aquele negócio de posição. Já viu os meninos hoje? Você dá uma sacolinha do mercado para ele, ele vai trocando de mão pelo caminho. Uma hora está na mão direita, uma hora está na mão esquerda, daqui a pouco está debaixo do braço, que ele já não aguenta mais. Daqui a pouco ele está abraçado. Parece que cansa, né? Eu imagino o Isaque nessa troca de lenha. Coloca no ombro, tira do ombro, põe debaixo do braço, abraça a lenha, está subindo a montanha com o pai. E do outro lado ele olha para o pai e ele vê o pai com um cutelo, uma faca, que é mais parecida de um punhal do que uma faca. Uma tocha acesa de fogo. Aí o menino olha e fala: tem alguma coisa estranha, porque eu entendo de sacrifício. Eu já vi meu pai cultuando a Deus e dando sacrifícios a Deus. Ele rompe o silêncio e ele diz: papai. E Abraão diz: pois não, meu filho. Eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o cutelo, eu estou vendo o fogo, mas e o cordeiro do sacrifício, cadê? Olha a dificuldade de Abraão. 3 dias andando com o rapaz, e ele não disse para o rapaz que o rapaz é que vai ser sacrificado. Lembra da dificuldade de abrir mão, de entregar, de despedir-se? E ele olha para o rapaz e diz para o rapaz assim: ó, o Senhor proverá para si o cordeiro. Existem coisas que nós não entendemos, mas que dá para profetizarmos antes do tempo, porque Deus vai prover para nós. Existem coisas que você sabe que não tem saída. Vai existir coisas e decisões na nossa vida que nós vamos entender que por nós não vamos ter força nem limitações para realizá-los. Mas é aí que entra a fé. Porque Abraão, quando despediu dos 2 servos, ele disse: ficai aqui com o jumento, eu e o moço iremos subir.
E tendo adorado, nós voltaremos. Ele já profetizou. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas Deus que prepare para si cordeiro, porque eu vou levar meu filho, mas eu vou voltar com meu filho vivo. É saber que Deus está pedindo, mas dizer: Deus, eu vou te entregar, mas eu não sei o que o Senhor vai fazer. Nem que o Senhor faça ele reviver do meio da cinza, mas o Senhor vai devolver ele para mim. Eu vou voltar para casa com ele. Eu vou entregar o menino para a mãe dizendo: está tudo bem. E os dois servos só ficam, porque Abraão deu a promessa: nós vamos, mas nós dois vamos voltar. Porque eu tenho certeza, se os dois rapazes ouve Abraão dizendo: fica aqui porque eu vou matar meu filho e sacrificar ele a Deus, os rapazes iam dizer: não, no menino você não vai tocar não. Ia dar briga. Mas a Bíblia vai dizer que os dois sobem. E o menino aceita a proposta do pai. Deus vai prover. O meu filho, teu filho, nosso filho, ele acredita muito naquilo que nós falamos. Cuidado com aquilo que nós falamos para os nossos filhos na hora da emoção. Porque conforme a nossa emoção, nós falamos e podemos nos arrepender depois. Eu trabalhei 2 noites seguidas e 2 dias, aí vinha para casa, descansava 2, 3 horinhas e voltava para o trabalho. Estávamos com poucas pessoas no nosso turno e eu acabei cobrindo. Fiz 2 dias durante o dia e 2 noites direto. Eu me lembro que no segundo dia meu filho me chamou e disse assim: papai, quando é que nós vamos para a praia? Porque o senhor está trabalhando tanto e o senhor não tem tempo. Esses dias o senhor trabalhou direto a semana toda, saiu cedo, eu não te vi. E quando o senhor chegou, eu já estava dormindo. Tinha sido uma semana de muita correria. E aí eu olhei para ele na emoção e disse assim para ele: daqui 2 dias o papai está de folga e nós vamos tirar 2 dias na praia. Na hora da emoção, para alegrar o coração do meu filho. Só que eu não consultei o tempo para ver se a temperatura ia estar boa, se ia estar chovendo. Eu não parei para meditar se o carro estava bom para a viagem. Eu só simplesmente na emoção disse para ele: nós vamos. Beijei meu filho e fui trabalhar. Trabalhei normal. E quando chegou a minha folga, eu entrei no quarto dele e estava lá no cantinho dele as bolsas dele arrumadas para a praia. Uma chuva, irmão. Aí eu olhei para ele e disse assim: Azaf, nós não vamos poder ir porque está chovendo. Ele disse assim: pai, não mente. Em outras palavras, se vira. A promessa foi feita. Pai, não mente. Aí fui lá no quarto, falei para minha esposa, falei: agora o negócio apertou. Ela disse o quê? Eu falei pro Azaf na emoção que nós íamos para a praia. Tá chovendo. As malinhas dele tá arrumada. Hoje ele tem 9 anos, mas ele tinha 7 anos na época. Eu disse: a malinha dele tá arrumada, a boia dele tá arrumada, o baldinho tá arrumado lá com os negocinhos de pegar areia. Ela disse: o que você vai fazer? Eu falei: vou para a praia. Daqui para Ilha Comprida, irmãos, divisa com o Paraná, imagina, uma chuva, raios, relâmpago, e olhava pelo retrovisor, ele no banco de trás alegre porque estava indo para a praia. Eu triste, num frio, cansado, mas eu tinha que cumprir a promessa. Cuidado com aquilo que você fala, porque o teu filho está esperando uma resposta daquilo que nós falamos. E aí chegamos lá e curtimos a praia com chuva. Cadê o sol?
Não tinha. Mas pensa num tempo bom de brincar com ele. Joguei bola com ele na chuva, fiz castelo com ele na chuva, fazia o castelo e a chuva desmanchava. Aí eu comecei a brincar com ele. O nosso adversário está lutando contra o nosso castelo. E ficou na mente dele. No culto das crianças, a tia foi dar uma oportunidade para ele ler um texto. E ele leu um texto de Hebreus 10, falando que Abraão foi chamado como o pai da fé porque creu, mesmo não vendo a promessa. E ele disse assim: meu pai me fez uma promessa de ir para a praia. Choveu e eu falei para minha irmã, ele não vai. E ele foi na chuva, brincou comigo na chuva, fez castelo comigo na chuva. Eu estou falando que se você, a criança dizendo, eu estou falando que se você tiver fé, você vai realizar. Entendeu o negócio? Abraão fala para o menino, Deus vai prover. E o menino sobe acreditando, Deus vai prover o cordeiro. Meu pai não mente. Quando chegou lá no cume do monte, tem que montar um altar para Deus. Deus não usa altar de qualquer maneira. Ou altar ultrapassado, não. Existem 3 altares que estão prontos 24 horas. Um é na igreja e 2 dentro da nossa casa. O primeiro altar é esse, que Deus me permite nesta manhã estar falando a vocês. Na igreja, o púlpito é o altar do Senhor. Mas dentro da nossa casa nós temos 2. Para entender que o culto dentro da nossa casa é mais importante lá do que aqui. Porque aqui a gente vem se unir em comunhão, mas é lá que começa o culto. Qual é o primeiro altar dentro do nosso lar, pastor? Primeiro altar dentro do nosso lar é o leito do casal. Porque é lá que a aliança de sangue é feita. Por isso Paulo escreve dizendo que não haja mácula, que não haja mancha, que não haja pecado sobre o nosso leito. Por isso que Deus abomina o pecado do adultério. Qual é o segundo altar dentro da nossa casa, pastor? É o que o diabo quer mais destruir. A mesa de alimento, aonde nós nos assentamos para se alimentar. Café da manhã, almoço, de preferência com a sobremesa, né, irmão? Café da tarde e a janta. Aí lá pelo finalzinho da noite, antes de dormir, ainda volta para tomar um chazinho com bolacha. De preferência aquela manteigada. Pensa numa coisinha boa? Porque é onde Deus nos abençoa. Por que é que o diabo quer destruir essa? Já percebeu? Alguém faz o prato na mesa, mas vai sentar lá no sofá. Aí o filho ou a filha... passa lá. Eu já aprendi um segredo, irmão. Conectei os computadores do quarto dos meus filhos, tudo na sala. Mandei estender cabo por dentro dos conduítes para chegar no quarto deles. Aí a minha filha falou assim: pai, coloca o Wi-Fi direto. Falei: vocês são muito inteligentes. Wi-Fi direto não, vai conectar na rede. Quando chega a hora do almoço, eu passo lá no modem, ninguém vai para a televisão, ninguém pega o prato e vai lá para o quarto no computador ou no notebook. Não tem sinal no celular. Não. Internet no celular na rua só o meu e da minha esposa. Eu falo para os meus filhos: a gente roteia para vocês. Vocês ainda são de menores, vocês não precisam sair sozinhos para ter internet na rua. Então nós precisamos ver os passos. Aí o diabo quer. Eu estava vendo esses dias e dei risada. Fui jantar na casa de um amigo nosso, né? E ele estava lá no quarto. Aí sentei com ele, falei para ele, olha, eu vou tomar um café, porque meu negócio é café. Aí ele disse: pastor, eu vou terminar um contrato aqui, vou mandar o contrato no computador e já eu sento na mesa com vocês. O senhor me permite? Eu falei: amém, fique em paz. Aí fui lá para a mesa, sentei, estou lá tomando um café, eu, minha esposa, os meninos brincando, dele e os meus. Enquanto estamos lá, a esposa pegou o celular, na divisória da cozinha americana,
Aí chamou no WhatsApp ele e mandou para ele assim: a janta tá pronta. Isso é novo para mim, irmão. Eu olhei para minha esposa e disse assim: tô com inveja dela e dele. Daqui a pouco chegou lá, plim! Aí ela abriu lá: já tô indo, amor. No quarto, irmão, era uma parede de distância. Você está entendendo? Até a comunicação está sendo roubada dentro de casa. Aí ficou lá, ela mandava um coração para ele e ele respondia um coração. Quando ele saiu do quarto, lavou a mão, sentou na mesa, a conversa do casal acabou. Conversou tanto pelo WhatsApp, mas cara a cara não tem conversa. Porque o diabo quer nos roubar. E muitas das vezes é no altar dentro de casa. São esses 3 altares que tem que estar pronto. Mas nesse período eles tinham que pegar pedras. E Deus não queria pedras lavradas, cortadas com ferramentas. Tinha que ser pedras que fossem encaixando uma na outra para dar uma altura de 80 a 1 metro de altura, uma torre de pedra. E era ali em cima que era armada a lenha. Imagina, Abraão vai pegar pedra para um lado, Isaac vai para o outro. E ali eles vão juntando as pedras, trabalhando os dois juntos. E na mente de Isaac está: Deus vai prover o cordeiro. Na mente de Abraão está: Deus, eu vou entregar meu filho se o Senhor não prover o cordeiro. Eles rodaram o cume daquela montanha para todos os lados, pegando pedra, e montaram o altar, espalharam a lenha. Mas imagina agora a hora da dificuldade. Abraão tem que falar para o filho: sabe o que é? Deus me pediu você em sacrifício. Se é nos dias de hoje, o menino dá uma carreira. Quero ver o pai pegar, quero ver a mãe pegar. Entra com o menino, com a menina na sala de injeção e fala: você vai tomar injeção. Aí já começa: solta o meu braço, mãe. Que quer correr? Imagina, você vai morrer e quem vai matar você é o papai. Sabe o que Isaac faz? Dá as mãos para Abraão, porque sabe que o cordeiro tem que ser amarrado. Eu imagino Abraão em lágrimas pegando um pedaço de corda e amarrando o pulso do menino. Eu imagino o velho Abraão, que o menino nasceu, ele tinha 100 anos de idade, agora tem 114 anos de idade. Um senhor que teve uma vida difícil. Tudo que ele conquistou foi debaixo de muita luta. Antes desse momento, ele abriu poços, e cada poço que ele abria que dava água, vinha alguém, tomava dele o poço. Tudo que ele tinha, alguém vinha e tomava. Casou, quando chegou na casa de Abimeleque, ele tomou a mulher dele como esposa. Tudo que ele tinha foi na dificuldade. E agora ele tem que amarrar o filho, pegar o filho no colo pela última vez e pôr o filho deitado em cima da lenha. Eu tenho certeza que o menino não fechou os olhos. Eu tenho certeza que o menino ficou olhando dentro do olhar do pai. Pega a cinta. Hoje nós não temos mais esse costume, né? Mas imagina o senhor ou a senhora com a cinta na mão, falando para o seu filho ou para sua filha: vou te dar uma surra. Tá achando que ele quer tirar o olho da gente, irmão? Hoje a gente resolve na conversa, mas na nossa época, pelo menos na minha, não sei se é porque eu era arteiro demais, mas era na cinta. A gente não queria tirar os olhos. Era bom porque não era tu que apanhava, irmão. Porque se fosse lá em casa, lá tu ia falar: não era bom não. Só aí do lado da fivela. Eu tenho uma tatuagem que eu ganhei e tá marcada até hoje, tá aqui no peito, irmão. A marca da fivela. Aí, ó.
Tomava banho de água gelada, que quando batia nos cortes, chegardia na alma. Filho de pernambucano. Meu papai tem 80 anos. Amo meu pai de todo o meu coração. Eu amo mais meu pai do que minha mãe, você acredita? Aí alguém me pergunta assim, pastor, mas por que você ama mais seu pai do que sua mãe? Porque eu apanhava por causa dela. Ela estava em casa quando eu fazia bagunça. Mas de ver ela pegar a cinta e resolver, sabe o que ela fazia? Ela esperava meu pai chegar do serviço, dizia, ele fez. Aí meu pai, toma. Então eu apanhava por causa dela. Eu dizia, por que não bate logo? Que a mão da mãe é mais doce, né, irmão, para bater? Mas eu amo mais o meu pai, porque foi aquelas correção que ele fez. Que ele não me deixou ser ladrão, ser traficante, ser usuário de droga, ser um prostituto, ser alguém que iria dar desprezo para minha família. Então eu amo meu pai, porque a correção, quem ama corrige. E é por isso que eu falo abertamente para ele e para ela, eu amo o senhor de coração, muito. Aí eu falo para ela assim, a senhora é 1% a menos. Mas é uma brincadeira, eu amo meus pais, por causa da correção. O olhar do pai para o filho. Já estou finalizando. Abraão pega o cutelo e levanta. E o menino olhando para o pai, esperando receber o golpe final. Imagina o céu. Imagina o céu em silêncio, para ver se Abraão tem coragem ou não. A Bíblia diz que quando ele vai descer a mão com o cutelo, o anjo do Senhor vem bradando do céu, chamando Abraão e dizendo, não faças, porque agora eu sei que temes ao Senhor. Em outras palavras, agora eu sei aonde está o teu coração. A promessa é bem maior. Eu sei aonde está o teu coração. Eu sei que o teu coração está posto no Senhor. Aonde estiver o teu tesouro, aí também está o teu coração. O anjo vem dizendo para ele, o teu coração está no Senhor. O teu tesouro está guardado no Senhor. Eu imagino o velho Abraão abraçando o menino e os dois chorando. Ele tirando o menino de lá, cortando a corda. E a Bíblia diz que quando eles viram-se, a um cordeiro, a um carneiro, preso num arbusto atrás dele pelo um chifre. Parei. Como assim, pastor? Eles rodaram para todos os lados procurando pedra para fazer o altar e ninguém viu o cordeiro. Em outras palavras, o cordeiro não estava lá. Ele armou a lenha e o cordeiro não estava lá. Ele amarrou o menino, pôs o menino em cima e o cordeiro não estava lá. Mas na hora da necessidade, o Deus que tudo provê, enquanto o menino olhava para o pai olhava para o menino, aquela troca de olhares final, Deus desceu na montanha para ver o sacrifício e ninguém percebeu Deus ali. Lembra de Lucas? Quando Zacarias entra no templo para oferecer sacrifício, o anjo do Senhor desce e se coloca à direita do altar e fica observando ele. A mesma coisa acontece em Moriá. O anjo do Senhor desceu. O anjo do Senhor era o próprio Jesus em forma teofânica. Desceu, eles não perceberam. Prendeu o chifre do animal. E eu vou ser sincero, eu já criei cabrito, irmão. Já criei cordeiro. O bicho é terrível. Quando fica enroscado, o bicho grita. O bicho dá tranco. Só falta quebrar o pescoço de tanto tranco que dá para tentar se livrar. O bicho dá coice.
fez barulho. E eles não ouviram o barulho do bicho dando pancada lá no arbusto atrás? Imagina Deus prendendo o chifre do bicho lá e fazendo assim pro bicho, ó. E o animal ficou preso pelo chifre quietinho, dizendo: vou esperar, porque Deus mandou. Abraão profetizou que Deus ia prover, e eu sou a provisão para Abraão. Abraão nem me viu ainda, mas eu já sou a provisão. Você nem viu ainda, mas já tem uma provisão de Deus pronta para você. Você nem percebeu que está bem pertinho de você a provisão, mas Deus já proveu para você o que você necessita. E a Bíblia diz que Abraão pegou o animal, imolou ao Senhor e voltou para casa com o menino, porque a promessa é bem. A promessa é bem. A promessa de Deus para mim e para a tua vida é bem do que nós podemos imaginar. Deus usou a boca do profeta para dizer: porque os meus pensamentos são mais altos do que os teus pensamentos, assim como os meus caminhos são mais altos. Você nem sabe coisas que os olhos não viu, que o ouvido não ouviu, não subiu ao entendimento do coração humano. É o que Deus tem preparado para você. A promessa de Deus é bem maior. Fique com esta palavra. Que Deus vos abençoe em Cristo.